O método de Chiot rebaixa a ordem dos determinantes. A condição de utilização é que o elemento A11 deve ser igual a 1 positivo. Dessa maneira, o determinante resultante é o determinante adjunto do 1, elemento A11. Cada elemento do adjunto é subtraído pelo produto do elemento que está na mesma coluna que ele e na primeira linha, vezes o elemento que está na mesma linha que ele e na primeira coluna. Por exemplo, o 2, elemento A22, fica menos o produto de 5 vezes 3, 5 da segunda coluna e primeira linha e 3 da segunda linha e primeira coluna. O determinante de terceira ordem é resolvido por sarros. O resultado final é 40. Os sistemas de equações podem ser resolvidos por Cramer. Para isso, montamos o determinante principal, ΔP, com os coeficientes das variáveis do sistema. O determinante ΔP vai gerar um novo determinante para cada uma das variáveis. No exemplo, teremos ΔX, ΔY e ΔZ. Esses determinantes são derivados de ΔP, substituindo os coeficientes da variável pelos coeficientes independentes escritos no segundo membro. No exemplo 1, 2 e 3, vai substituir 6, 1 e 2 para formar o ΔX. O valor de ΔP, diferente de zero, indica que o sistema de equações é determinado. O valor de cada variável é determinado dividindo, por exemplo, x, ΔX por ΔP. Assim, x será igual a menos 12 dividido por menos 12 igual a 1, y será igual a menos 24 dividido por menos 12 igual a 2, e z será igual a menos 36 dividido por menos 12 igual a 3. Outro método para resolver sistemas de equações é o método de eliminação de Gauss. O método de Gauss é feito em duas partes, triangularização e retrosubstituição. Na triangularização ou eliminação, se opera as equações do sistema para zerar os coeficientes abaixo da diagonal principal. A eliminação é feita numa ordem específica. Para o exemplo, eliminamos o elemento A31, depois A21, depois A32, nessa ordem específica. Para eliminar o elemento A31, no exemplo igual a 2, trabalhamos com o 2 e a sua linha, e com o elemento acima, 1 e a sua linha. Subtraímos a linha 3 vezes 1 menos a linha 2 vezes 2. A retrosubstituição é feita determinando o valor da última variável indo até a primeira. No exemplo, determinamos o valor de z pela terceira equação reduzida, após determinamos o valor de y pela segunda equação reduzida e o valor de x pela primeira equação reduzida. Neste exemplo, temos um sistema de quarta ordem. Temos que escrever ordenadamente cada variável em sua posição, x na primeira coluna, y na segunda coluna, z na terceira coluna, u na quarta coluna, e coeficiente independente escrito no segundo membro. A41 já é zero. Eliminamos o elemento A31, depois A21, depois A42. O elemento acima de A32 é igual a zero. Então, trocamos a segunda linha com a terceira linha e teremos o elemento A32 igual a zero. Depois, eliminamos A43. A retrosubstituição é feita determinando o valor da última variável indo até a primeira. No exemplo, determinamos o valor de u pela quarta equação reduzida. Após, determinamos o valor de z pela terceira equação reduzida. Após, determinamos o valor de y pela segunda equação reduzida. O valor de x, então, é determinado pela primeira equação.